Olá, pessoal. Hoje estamos começando uma nova fase dentro dos nossos bate-papos, falando sobre vivendo a nossa fé. E eu tinha uma escolha especial para esse dia. Eu queria apresentar para vocês, eu acho que vocês já conhecem o Fábio Schuchmann, nosso parceiro de caminhada, amigo desde o primeiro momento que eu conheci Yeshua, e que está confortavelmente sentado em Jerusalém, num escritório onde parece que faz um pouco de frio, né, Fabinho? Bastante. Pois é. Então, Fábio, um dia você e a Nara, já casados, conhecendo Yeshua, foram levados a ir para Israel. E aí então vocês começaram a viver a vossa fé. Como é que isso se desenrolou até o dia de hoje, Fábio? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que, assim, voltar para a Terra, voltar para Israel, é uma coisa que sempre teve no meu radar. Então, fui criado numa casa muito sionista, numa família muito sionista. Meus avós são sobreviventes do Holocausto. Perdi bastante gente da família também, durante o Holocausto. E eu era parte da Hazit, em São Paulo, quando eu era criança, e a Hazit é bem sionista. E eu tinha meus amigos também, todo mundo era muito sionista. Então, no bar mitzvah, eu decidi no meu coração que eu vou fazer aliá. Muita coisa aconteceu na família e demorou, né? Do bar mitzvah até a aliá, dos 13 anos de idade, a aliá aconteceu quando eu estava com 29. Então, levou um bom tempo, né? Levou 16 anos para acontecer. É, Foi um processo bem difícil, que a gente fez a mudança para Israel com 5 filhos pequenos. Você lembra disso bem? E a mais velha estava com 10, os menores estavam com 4 ainda para fazer 5 anos. Agora, com todos os desafios, todas as dificuldades, Deus tem abençoado a gente muito todos esses anos. E parece que desde o momento que a gente tomou a decisão de vir para cá e viver a nossa vida, a nossa caminhada de fé aqui em Israel, a gente tem sido muito abençoado, muito abençoado. De uma maneira especial e tem tido muita paz, que eu acho que é o mais importante. No meio de todas as guerras, a gente tem tido muita paz, né? Satisfação, sabendo que a gente está no lugar onde a gente tinha que estar. Quando você diz conheço a história, realmente eu conheço a história desde que vocês tomaram a decisão. E imagino a tua filha com 10 anos, hoje ela é mãe, vocês estão celebrando, a tua mãe celebrando o lançamento do livro que foi lançado aqui em São Paulo recentemente, A Filha da Luz, Verdade. que é um dos assuntos que o canal Israel no Caminho deve estar publicando daqui a mais alguns dias. Mas, Fábio, legal. Então, você vivendo toda essa alegria, filhos casados, celebrando um campeonato mundial em família, né? Expande um pouco essas notícias para que as pessoas vejam de que, apesar de tudo, Israel é um lugar onde se vive normalmente, mesmo com mais de 1 ano e 3 meses de guerra. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante falar sobre Israel, a questão de que às vezes a gente tem um olhar de muito curto prazo, né? Para a história. Então, essa é a basicamente quase que a terceira vez, né? Aonde o povo volta para a terra, né? Então, se a gente for, a gente teve alguns retornos, né? E na verdade o Estado só tem, o novo Estado de Israel, a gente só tem 76 anos. Então, para a história do nosso povo, é muito pouco tempo e, e a gente sempre teve de base de perseguição e guerra, né?
Simplesmente a gente teve eu acho que uma geração depois do Holocausto, a gente teve um período longo, né, de 75 anos, aonde não houve uma perseguição mundial ao povo judeu, mas ela voltou, né? Então, na verdade, esse fato do povo lidar com guerra é uma coisa meio comum do nosso povo, né? A gente tem que entender que é uma realidade nossa desde que a gente saiu do Egito. Aliás, a gente saiu do Egito debaixo de guerra, né? Então, tem muito tempo. Mas então o povo aprende, estou dizendo isso porque o povo aprende que isso faz parte da realidade de você ser judeu, isso faz parte da realidade de você viver dentro do Estado de Israel. Então, por exemplo, durante todo esse 1 ano e 3 meses, enquanto mais ou menos em linha reta daqui, deve dar uns 50 quilômetros daqui, está tendo a guerra super apertada em Gaza, em Jerusalém, o pessoal está indo no cinema, sentando em bares, na rua, inclusive em dias que está tendo atentado. Então, assim, muda bastante, a população ela se armou muito, então você tem um percentual da população civil muito grande armado agora. Teve algumas mudanças, que é uma necessidade, né? É, muito bem controlado, muito bem organizado a questão das armas, mas essa é uma realidade. E enquanto a gente estava tendo também, né, toda essa questão com o norte, né? Por exemplo, de onde eu estou em Jerusalém, acho que em linha reta deve dar 150 quilômetros, talvez, no máximo, daqui, né, com o Líbano, você também tá em guerra. Então, assim, existem rotinas diferentes em cada área de Israel. Em Jerusalém, quase que todo o período desses 1 ano e 3 meses se manteve a rotina normal. Tiveram mudanças muito grandes, porque a gente recebeu na nossa região muita gente do sul e do norte, que veio para cá, inclusive muita gente mudou do sul e do norte para cá. Tem gente que também não vai voltar, que já refez a vida em uma outra área. E tem gente que vai voltar, obviamente, mas é interessante como se aprende a viver a rotina mesmo debaixo de uma guerra pesada, a maior guerra que a gente teve desde a Guerra dos 6 Dias, ou talvez até mais, se você for olhar por a gente estar sendo atacado por 7 frentes diferentes nessa guerra, que às vezes o pessoal não percebe, mas são 7 frentes diferentes. Por exemplo, agora a gente teve o cessar-fogo, e na hora que teve o cessar-fogo, algumas noites depois, foi antes de ontem, a gente, 5 e pouco da manhã, teve os mísseis balísticos sendo atirados do Iêmen, dos Houthi para cá. Então, cessar-fogo de um lado, míssil vindo do outro. Mas aí, respondendo o que você disse, né, perguntou antes, a gente aprendeu né, a viver a vida de Israel. Então, a gente continua as nossas rotinas, os filhos crescendo, né? A gente investiu muito nos nossos filhos. Das decisões que a gente fez na nossa aliar foi investir muito mais nos nossos filhos do que a gente fazia no Brasil. No Brasil, eu administrei hotel muito tempo e o hotel me consumia 24/7, o tempo inteiro. E algumas coisas que a gente decidiu fazer quando veio para cá era que a gente ia mudar esse esquema um pouco. E isso deu oportunidade para a gente investir em 5 filhos, né? 5 filhos não é simples, não é um número muito grande para Israel, Sam, mas a gente entendeu que a nossa fé tinha que ser transmitida para eles de uma maneira especial. Então, a gente fez várias mudanças na nossa vida que, graças a Deus, a gente tem colhido um fruto muito bom, né? Os menores hoje vão fazer 21 anos nesse mês, os gêmeos. As 3 meninas estão casadas, todas com homens de fé, de realmente fé genuína, em Deus, no Messias, nosso Messias, e isso é uma bênção muito grande. Inclusive, a Débbia mais velha
já deu pra gente uma netinha e tá grávida de novo, Sam. Então, Uau, Mazel Tov. tá grávida de novo. Então, vamos ser avós novamente, eu e a Nara, a gente está muito contente. A Nara está curtindo muito tempo com a netinha, eu também. E aí muita coisa aconteceu, né? Então a gente investiu muito no esporte, que é uma coisa que sempre foi muito grande na nossa família. Em 2012, a gente fundou uma ONG de esporte em Jerusalém, e o que começou pequeno, hoje são mais de 220 atletas em Jerusalém, uma academia grande. E agora a gente está fundando a nossa segunda academia, que é uma academia para 500 pessoas. E o que a gente faz é um trabalho de ensinar esporte, o foco principal são artes marciais, o jiu-jitsu brasileiro, mas ensinar esportes com princípios, né? E os nossos princípios, obviamente, são princípios bíblicos, que é a minha base de fé, e da nossa família. E isso é muito legal, porque a gente vê isso mudando a vida das pessoas. é, de maneiras maravilhosas. E o prêmio, né, a cereja do bolo, é que os filhos estão envolvidos, muito envolvidos, todos eles. E o Raniel, um dos meninos, ele tem ganhado tudo representando o Estado de Israel, né? Eu como técnico na seleção israelense desde 2020, o Raniel como atleta da seleção desde 2022. O Raniel tem ganhado tudo e agora ganhou o Campeonato Mundial esse ano, e ele foi eleito, dia 5 de janeiro, o Raniel foi eleito entre todos os esportes competitivos não olímpicos, que o jiu-jitsu ainda não é olímpico. O Raniel foi eleito o atleta do ano de Israel, e de todo Israel, de todas como é que fala, os tipos de esportes, para para receber o prêmio de atleta do ano. Então, a gente tem sido muito abençoado aqui. Olha que maravilha, gente. Tudo isso acontece durante uma guerra. Quer dizer, é uma guerra permanente, como você bem colocou, né? Eu acho de que o dia 5 de maio de 1948 foi o início de uma guerra que vem até agora, com alguns picos, alguns momentos, digamos, mais agudos, a guerra de libertação propriamente, a guerra de Suez, a guerra dos 6 dias e a guerra de Yom Kippur, as intifadas, agora nós temos essa loucura que é 7 de outubro, mas o interessante é de que Israel aprendeu a viver em guerra. É lógico que o privilégio que nós, com Yeshua no coração, temos, a gente vê isso de uma maneira diferenciada, e isso nos mantém numa calma, num shalom diferenciado. E eu acho de que esse é o privilégio que vocês, como família, unida em Yeshua, conseguem celebrar. Amém. Pena que ainda não é a grande maioria, mas como é que você consegue transmitir esta fé, não somente na parte do esporte, mas também no dia a dia de vocês como cidadãos civis em Israel? É, assim, uma coisa que eu acho importante a gente estava falando nessa questão, né, de como que a gente vive a nossa fé e tem todo tipo de fé, né? Tem pessoas com todo tipo de fé. E a nossa fé, ela tem o poder de onde a gente deposita a nossa fé, né? Então, muitas vezes eu vejo o pessoal falando aqui em Israel, principalmente os religiosos, e vários amigos religiosos, não, tem que ter fé, tem que ter fé. É a força da fé, e eu sempre pergunto, mas fé no quê, né? É, se o cara tem uma fé na mezuzá, que tá na porta da parede, que ele deu o beijo na mezuzá, ou que ele tá com a kippá na cabeça, ou que ele fez a shacharit e cumpriu todas as mitzvot que ele acha que ele cumpriu, e a fé dele está depositada nisso. Esse é o tamanho, né, o poder da fé dele. A nossa fé, ela parece, ela apresenta um impacto muito grande, porque a gente deposita a nossa fé no Messias de Israel, né? Então, no Deus Todo-Poderoso, e então não existe limite, né, do que pode acontecer. Não tem nenhum limite, né, do que ele pode fazer. E é gostoso você viver o dia a dia sabendo que qualquer situação
ela pode ter uma solução. Nem sempre a solução ela é para hoje ou para essa a vida dentro nessa carne, mas a gente tem convicção de que tem solução até para a morte, né? Afinal de contas, o Messias ressuscitou, né? Então, e- primeiro, né, de todos, e a nossa fé mais judaica do que tudo, mais bíblica do que tudo, né? Mais a- apoiada no Tanar, é a ressurreição, né, dos mortos. Então, é muito bom ter uma fé que sabe que até mesmo para a morte tem situação, principalmente num tempo de guerra, né? É bom ter essa fé. É, e eu acho que o interessante que tem acontecido agora, né? A gente fala assim que tem pouca. É uma minoria de Israel realmente olhando para Yeshua. Ela é uma minoria meio disfarçada, porque, por exemplo, tem uma organização que é a One for Israel, né? Uma grande organização que faz um trabalho de vários vídeos na internet falando de Yeshua em hebraico e tudo mais. E eles tinham crescido, acho que nos primeiros 7 meses, só o canal deles do YouTube, de assinantes em hebraico dentro de Israel, de 80 mil assinantes, em 7 meses, eles foram para 500 mil de assinantes, canal que fala abertamente de Yeshua, em hebraico, contextualizado à nossa realidade, o que é excelente, que é o Yeshua judeu mesmo. E as escrituras de uma maneira muito clara e o canal sendo acessado por 500 mil. Você tem 7,5 milhões de judeus em Israel. 500 mil assinando o canal e recebendo os vídeos é uma mudança radicalíssima. Então, por mais que no dia a dia você não vê é, pessoas dizendo abertamente que eles têm depositado a fé em Yeshua, o Messias de Israel, mas isso está mudando. Isso está mudando e incrível que eu tenho muitos amigos religiosos, muitos amigos ortodoxos ou de toda as linhas do judaísmo rabínico, né? E a conversa está muito gostosa e muito clara sobre o Messias no Tanakh, né? Então, a gente está vivendo um momento diferente. Olha que interessante, gente. Eu sempre gosto de lembrar que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, quando você vê uma guerra com esses números que você está apresentando, que eu já tinha ouvido essa afirmação do pessoal do One for Israel, até o pessoal diz de que tem mais de 9 milhões de visualizações por mês. Para uma população de 7 milhões, alguma coisa realmente mudou profundamente em função de Sim. uma guerra. Então, vejam o que realmente uma guerra é capaz de fazer nos corações sedentos, corações que realmente sentem fome de um ponto de apoio. Maravilha. Isso realmente é o mover de Deus de uma maneira sensacional. Fábio, eu fico super feliz de poder começar essa série ouvindo você contando essas maravilhas. E eu queria te fazer uma pergunta direta. Eu acho que todos nós precisamos do combustível oração. É um combustível que está sempre disponível, que não tem restrições, não tem racionamento. Quais seriam os pontos que você acha que nós, no Galuto, na diáspora, teríamos para insistir em oração por cada um de todos vocês? É, bom, sem dúvida, a gente tem necessidades assim muito práticas, como orar pelos nossos filhos, soldados, né, que estão na frente de guerra. A gente continua em guerra em Gaza. A gente tem agora esses 60 dias para guardar essa área de buffer dentro do Líbano. Inclusive, peço oração pelo meu filho, pelo Mikael, que vai estar nessa área, então, na unidade dele.
e vários outros, né? Soldados que têm entrado e saído. Então, acho que a primeira oração bem clara é Salmo 91, né? Proteção, proteção para eles mesmo, para que Deus guarde, para que Deus envie os anjos em volta dos nossos soldados e proteja de maneira sobrenatural mesmo. Esse é um pedido enorme de oração. A gente sempre pede por paz, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você conhecendo as escrituras, é um pedido meio esquisito, né? Às vezes, porque você pega tudo que aconteceu, o que está acontecendo, você abre o livro de Zacarias, né? E olha lá, capítulo 12, 13, 14, era para acontecer, entendeu? Está escrito que isso vai acontecer. Então, eu acho que o maior pedido depois disso, dessa, né, questão direta de você ter os seus filhos, né? Vários homens casados, com filhos em guerra, toda essa situação muito clara e diária que está acontecendo, de realmente proteção para eles. A gente precisa também orar para aconteça realmente o clique, né? Como é que fala em Torerut? Que o A povo realmente transformação, a mudança. acorde, né? Que o povo acorde. Que tenha realmente o Messias seja revelado ao povo, porque em meio a toda essa a guerra é muita desunião ainda dentro de Israel. Então, a gente tem, por exemplo, o caso dos ortodoxos que não querem servir, não são todos, tá? Muitas linhas religiosas ortodoxas, inclusive dos Haredim, têm se alistado e servido o exército. Mas você tem várias linhas que têm se recusado a servir. A gente está faltando soldado. E você tem famílias, por exemplo, você tem famílias. Eu estava vendo na televisão esses dias uma mãe, ela tem 7 filhos combatentes no exército. 7 filhos dela em área de combate, em frente de guerra. Você imagina a educação. Primeiro, assim, que orgulho da educação que ela deu para a família dela, de você ter os 7 filhos entendendo que tem que defender o país e o povo. Ao mesmo tempo, você tem aqueles que se recusam a servir, mas querem todos os benefícios do país. Querem o hospital, querem a proteção dos nossos soldados nas fronteiras, mas eles não enviam os filhos deles, né? Então você tem uma situação dentro do país muito pesada, e isso mostra que o povo não está unido, né? E a divisão é muito grande, direita e esquerda, se bem que a direita e a esquerda em Israel é completamente diferente da realidade no Brasil e Estados Unidos, mas você tem essas divisões. Você tem, é muito feio a briga entre os lados, então ainda o povo está dividido, entendeu? Em várias linhas diferentes, e eu creio que Deus está tratando com o povo em tudo isso. Então, acho que é pedir revelação para o povo, sabe? Revelação. Precisa de uma revelação. Então, isso é um pedido de oração. E outra coisa é como lidar com uma guerra na questão financeira. A guerra tem um preço não só físico, emocional. A gente às vezes não quer falar disso, mas ela tem um preço para a economia. A nossa economia ela já tem estrangulado a gente desde sempre e tudo está subindo e agora os impostos também subindo. Então você vê muita empresa quebrando. E você tem muito, por exemplo, muitos dos soldados que eles são homens de família ou são empregados numa empresa e eles, mesmo depois do tempo do serviço obrigatório, em Israel você tem aquele serviço que você tem que fazer todo ano após o serviço militar obrigatório. Na verdade, esse tempo também é obrigatório, ele só é dividido. E, por exemplo, esse serviço tinha caído até os 42 anos, depois aumentou até os 47, agora com a guerra foi até os 50 anos. Então, por exemplo, meu filho que vai terminar daqui 2 anos o serviço militar, ele depois vai continuar servindo no mínimo um mês por ano até os 50 anos de idade. E nesse caso, dessa guerra, a gente tem gente servindo no exército depois do serviço obrigatório por um ano, já servindo desde o começo da guerra por um ano, depois do serviço obrigatório.
você imagina onde está a empresa desse cara, quem está cuidando da esposa e dos filhos, você entende? Então você tem toda uma complexidade muito grande e esse cara vai voltar para casa e como é que ele está pagando as contas? Quem vai pagar as contas, entendeu? Então é muito, muito complexo o que está acontecendo aqui dentro do país e é muita gente servindo e faltando gente. Então precisa de oração bem específica por isso. A gente precisa de milagres e a gente precisa dos judeus que estão na diáspora, sabe? Então, assim, dos judeus e de todos aqueles que amam Israel, o Messias de Israel e o povo de Israel, né? A gente precisa, porque muito dinheiro está vindo da diáspora, como sempre veio, e ele é essencial nesse momento, e muito também dinheiro sempre veio, graças a Deus, dos irmãos, né, cristãos que amam Israel e entendem a necessidade de suportar o país. Então, isso também uma realidade, é um fato necessário de oração e de ação. Oração é ação, Amém. e ação não é necessariamente nossa, mas de quem realmente resolve. Amém. Fábio, eu só posso te agradecer pelo tempo que você separou para estar aqui conosco. Quero realmente colocar diante do Eterno a tua casa, a tua família, Medinat Israel, o Estado de Israel como um todo, e pedir que o Eterno realmente continue criando essa Sukkot Shalom em cima de Israel, Israel, que haja realmente a paz que só o Eterno pode dar e que ele, na sua abundância, derrame bênçãos sem fim, materiais e espirituais, espirituais e Amém. materiais, e que realmente quem está em dúvida saiba onde colocar as suas esperanças, naquele que é o único, eterno e o todo-poderoso, o Senhor dos milagres. Fabinho, um beijo enorme para todos, muito obrigado e estamos sempre contando com vocês por aqui. Amém. Obrigado. Shalom, Vamos. shalom. Shalom.